Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos do MGF no futuro. Sr. Davos Seaworth nasceu plebeu, nas entranhas fétidas da Baixada das Pulgas, o distrito mais pobre de Porto Real, em algum momento antes do ano 260 após a conquista, no seio de uma família tremendamente pobre. O jovem Davos enfrentou uma dura infância e adolescência, lutando para sobreviver, até conseguir encontrar uma colocação servindo no navio Gato da Calçada, sob o comando de Roro Uhores, um conhecido pirata e contrabandista Tiroshi. Conhecido como o Bastardo Cego por sua tripulação, ainda que enxergasse e não fosse filho ilegítimo, o capitão Uhores ensinou ao jovem Davos muito a respeito de navegação, orientação astronômica e sobre as nuances do contrabando, tornando-o um jovem de mente rápida e pensamento direto. Essa parceria teve um fim quando o Gato da Calçada foi interceptado por navios da Patrulha da Noite vindos de Atalaia Leste, e Roro foi capturado e executado pelos Irmãos Negros sob a alegação de comerciar clandestinamente com os selvagens, vendendo a eles, entre outras coisas, armas de aço, e tornando-os um perigo ainda maior aos Sete Reinos. Embora Davos tenha sentido profundamente a morte de seu capitão e amigo, isso não o impediu de posteriormente comerciar com os Irmãos da Patrulha, pois ele era, acima de tudo, um sobrevivente, e faria o que fosse necessário para ganhar a vida. Após terminar seu período de serviço no Gato da Calçada, Davos se tornou capitão de seu próprio navio contrabandista, vindo a se tornar também um dos mais conhecidos criminosos dos reinos, conduzindo sua embarcação de velas negras para dentro e para fora de todos os grandes portos de Westeros na calada da noite, com uma infinidade de bens contrabandeados, e tirando muitas moedas de ouro das bolsas dos aristocratas. Davos e seus tripulantes se tornaram velhos conhecidos nos locais mais diversos, incluindo os portos das Três Irmãs e Porto Branco no norte, que visitaram com alguma frequência. O contrabandista eventualmente se casou com uma mulher igualmente plebeia, de nome Maria, e com ela teve 7 filhos: Dale, Allard, Mathos, Maric, Devan, Stannis e Stefan. Os dois mais jovens, aliás, foram batizados em homenagem a duas figuras da Casa Baratheon, os Senhores da Tempestade, graças ao evento que viria a definir a vida de Davos para sempre. Durante a rebelião de Robert, quando as forças Tyrell e Redwyne montaram um cerco à Ponta Tempestade, Fortaleza Baratheon, o contrabandista, sabendo que a guarnição Baratheon estaria faminta e desesperada e que pagariam altos preços por qualquer alimento, se esgueirou por entre os navios Redwyne durante a madrugada, em um pequeno navio de vela negra, levando uma grande quantidade de alimentos salgados e desidratados, como peixe em conserva, além de quilos de cebolas, penetrando as cavernas marinhas por baixo de Ponta Tempestade e adentrando a fortaleza. Esses alimentos salvaram a vida dos homens de Stannis Baratheon, o irmão mais jovem do rebelde Robert, encarregado da defesa do castelo, e graças a isso, eles foram capazes de resistir até a chegada do exército rebelde de Eddard Stark, que levantou o cerco e libertou Ponta Tempestade. Stannis, devidamente grato ao contrabandista pelos alimentos, conferiu-lhe um grau de cavaleiro e uma porção de terra ao longo do Cabo da Fúria, na Mata de Chuva, por seu feito, permitindo-o também tomar para si um nome oficial, e Davos escolheu Seaworth como seu nome de casa cavalheiresca, adotando o navio negro sobre fundo acinzentado, e adicionando uma cebola branca sobre o símbolo, em memória ao seu momento de sagração. Mas sendo também um homem de férrea noção de justiça, Stannis declarou que removeria as primeiras articulações dos dedos da mão esquerda de Davos, como punição por seus crimes pregressos. Davos, considerando a punição justa, concordou com os termos, desde que fosse o próprio Stannis a manusear a lâmina, e assim foi feito. Longe de tornar a relação entre ambos amarga, a punição pareceu tornar Stannis um modelo de retidão aos olhos do contrabandista, que passou a agir como um braço direito do Baratheon, além de se tornar seu amigo próximo. Além disso, Davos também resolveu manter os ossos das articulações cortadas junto a si durante todo o tempo dali em diante, em um pequeno saco de tecido amarrado ao pescoço, como um lembrete da justiça e retidão de Stannis, além de como um talismã de sorte, já que considerava o momento da perda das pontas dos dedos como o ponto de virada em sua vida, quando conseguiu assegurar para si e para os seus um futuro melhor. 17 anos se passaram desde então, e Davos se tornou cada vez mais próximo de Stannis.
Ele passou a capitanear o navio Betha Negra, parte da frota real, e se tornou companhia constante de Stannis na corte do irmão Robert. Seu baixo nascimento, contudo, causou uma infinidade de atritos e problemas com os outros nobres da corte, que consideravam Davos um inferior e zombavam dele com frequência, lhe impondo apelidos como Davos Mão Curta, Cavaleiro das Cebolas, Cavaleiro do Navio de Cebolas, Sor Cebolas, Contrabandista de Cebolas e Lorde das Cebolas. A constante associação ao legume era uma maneira de insinuar que Davos, apesar do título de cavalaria, ainda não passava de um plebeu ou um camponês que se achava acima de sua condição. Essa impressão se avolumava ainda mais quando se levava em consideração a aparência do agora cavaleiro. Davos é um homem baixo, de olhos e cabelos amarronzados e rosto comum, marcado e queimado pelos ventos marinhos. Antes mesmo da morte do rei Robert I, Stannis e seus colaboradores próximos se mudaram da corte para a Pedra do Dragão, prevendo os tempos conturbados que se aproximavam. Com a morte do monarca, seu filho presumido, Joffrey Baratheon, se tornou o novo rei, mas Stannis, plenamente consciente do fato de o garoto ser, na verdade, um bastardo nascido do incesto, se autocoroou Stannis I, e Davos esteve entre seus mais firmes apoiadores desde o início. Seu primeiro ato no contexto da guerra foi o de contratar seu velho parceiro de contrabando, o príncipe pirata liceno Salladhor Saan, para unir sua frota à de Stannis, aumentando o poder do novo rei no mar. Depois disso, Davos navegou até as Terras da Tempestade para conclamar os vassalos Baratheon a se juntarem à causa do seu rei, apenas para descobrir que o pouco amado Stannis havia sido deixado de lado em favor do jovem Renly Baratheon, seu irmão, que se autodeclarara rei em Jardim de Cima. Mais adiante, durante um banquete organizado pelo rei em Pedra do Dragão para honrar os lordes que responderam ao seu chamado, Davos se apieda do velho e honrado mestre Crescent, antigo servidor dos Baratheon, agora considerado pelo rei simplesmente velho demais para servi-lo, e observou horrorizado sua morte por envenenamento, enquanto tentava se livrar da influência maligna da sacerdotisa vermelha Melisandre de Ashai, que havia recentemente chegado à ilha e convertido a esposa de Stannis, a rainha Salais, à sua fé. Davos, ainda que não fosse um homem particularmente devoto, se ressentia profundamente da conversão do rei e da rainha a esse novo deus oriental, acreditando que a influência de Melisandre sobre o casal seria, em tempo, sua perdição. Quando Melisandre convenceu Stannis a incendiar as estátuas do Sete do septo da fortaleza e a colocar o septo em si abaixo, Davos se tornou ainda mais ressentido e desconfiado da sacerdotisa. Stannis puxou, a partir das chamas das estátuas, uma espada flamejante que Melisandre disse se tratar de Luminífera, a espada de Azor Ahai, um grande herói de tempos antigos. Mas através de Salladhor Saan, Davos descobriu que tudo não passava de um truque de ilusão, e que aquela não era a espada do herói. Quando Stannis enviou aos senhores de todas as partes dos Sete Reinos cartas relatando a verdade sobre a bastardia de Joffrey e o incesto dos gêmeos Lannister, ele enviou também Davos para os portos de Vila Gaivota, dos Dedos, das Três Irmãs e de Porto Branco para comunicar o conteúdo das cartas pessoalmente, já que acreditava que muitas delas seriam destruídas antes mesmo de atingir seus destinos, mas não sem que antes Davos alertasse seu rei a respeito da aparente fraqueza de seus argumentos sem provas cabais e sobre a previsível impopularidade de tentar forçar sua nova religião sobre os povos dos reinos. Stannis também enviou os dois filhos mais velhos de Davos, Dale e Allard, a localidades no sul, com o mesmo propósito. Após concluída sua missão, Davos se uniu ao seu rei no cerco à Ponta Tempestade, então controlada por Renly. Stannis e seu irmão mais jovem estavam prestes a se lançar um contra o outro em campo aberto, mas com a misteriosa morte de Renly dentro de seu pavilhão, a maioria dos senhores vassalos da região se uniram à causa de Stannis, com uns poucos acompanhando os Tyrell de volta a Jardim de Cima. Mas Ponta Tempestade não se rendeu, com Courtnay Penrose se recusando a ceder antes de ter certeza de que seu rei estava mesmo morto. Sor Courtnay eventualmente também pereceu, de forma igualmente misteriosa, e o castelo caiu nas mãos de Stannis, mas Davos conhecia a horrível verdade sobre o acontecimento. Ele fora o responsável por conduzir Melisandre através das cavernas sob Ponta Tempestade, já que Ponta Tempestade é uma fortaleza antiga com feitiços impregnados em suas pedras que impedem a passagem de espíritos e sombras. E lá ela deu à luz uma grande e terrível sombra negra que tratou de assassinar o cavaleiro Penrose, o que Davos tomou como uma espécie de feitiçaria negra e como algo maléfico, provocando uma animosidade ainda maior entre ele e a sacerdotisa.
Com a fortaleza assegurada e grande parte dos exércitos de Renly sob seu controle, Stannis estava pronto para lançar seu ataque contra a capital, Porto Real, para tomar o Trono de Ferro das mãos dos Lannister. A Batalha da Água Negra foi um dos maiores eventos da guerra, com Davos e seus 4 filhos mais velhos operando sob o comando de Sir Imry Florent, cunhado do rei e um perfeito tolo pomposo. A estratégia desastrosa de Sir Imry à frente da frota, combinada com a armadilha de fogo vivo plantada por Tyrion Lannister, causou a destruição de muitos dos navios de Stannis, incluindo os navios dos filhos de Davos e o próprio Betha Negra. O Cavaleiro das Cebolas, atingido em cheio pela explosão, milagrosamente sobreviveu e acabou dando em uma pequena rocha, perdido no meio da Baía da Água Negra, as lanças do Rei Golfinho, de onde foi resgatado por um dos navios de Salladhor Saan, que havia sobrevivido à batalha. Quando conferenciou com o velho amigo, descobriu que seus filhos haviam queimado com centenas de outros homens, morrendo instantaneamente. O profundo amargor e luto causado por tamanha perda aumentou ainda mais o ímpeto de Davos de ceifar a vida da sacerdotisa Melisandre, que ele considerava a grande culpada pela desgraça que lhe custara seus filhos. Ele retornou para a Pedra do Dragão, onde é detido e preso por Sir Axel Florent, já que Melisandre vira suas intenções previamente em suas chamas. Davos é visitado por Melisandre em seu calabouço, onde recusa firmemente uma proposta para ajudá-la a trazer mais sombras para o mundo, e escuta de seus lábios que Stannis é de fato Azor Ahai renascido. Pouco depois, outro dos parentes da rainha, Sir Alliser Flodden, é jogado na mesma masmorra, depois de ter negociado em segredo, na qualidade de mão de Stannis, um acordo de rendição com os Lannister, o que o rei não admitiria. Pouco depois, Davos foi libertado da cela e levado à presença do rei, mas não sem antes ser ameaçado pelo mesmo Axel Florent, coagindo-o a apoiá-lo como a nova mão. Mas Davos, que não se deixava intimidar e que jurara desde sempre dizer a verdade a seu suzerano, denuncia o plano de Axel de atacar e devastar a Ilha da Garra como punição pela rendição de Lord Erdrian Celtigar, o que lhe rende o respeito e ainda mais confiança da parte do rei. Seu serviço leal e honestidade inabalável levam Stannis a elevar Davos à condição de Senhor da Mata de Chuva e a nomeá-lo sua nova mão, em detrimento de Sir Axel. E quando Davos levanta várias ressalvas ao rei, por seu nascimento plebeu e pouco manejo junto aos Altos Lordes, o rei responde dizendo que não espera dele como mão nada diferente do que ele já vinha dando como cavaleiro, honestidade e serviço. Stannis também revela então sua intenção de queimar Alliser Florent vivo, pelo crime de traição. Mais tarde, Stannis, agindo segundo os conselhos de Melisandre, queima 3 sanguessugas cheias de sangue do bastardo Edric Storm, filho ilegítimo do rei Robert, enquanto entoa os nomes de 3 usurpadores em sua visão: Robb Stark, Joffrey Baratheon e Balon Greyjoy. E Melisandre lhe garante que os 3 cairão, pois existe poder na magia de fogo feita com sangue real. O próprio Stannis estava relutante a princípio, mas com as notícias das mortes de Robb Stark no Casamento Vermelho e de Balon Greyjoy caindo de uma ponte em Pike, ele se convence a sacrificar Edric para despertar os dragões de pedra e conquistar o trono se Joffrey Baratheon também morrer, o que acabou acontecendo. Davos, no entanto, vendo que isso seria algo condenável, age de maneira furtiva, tirando o jovem de Pedra do Dragão na calada da noite e mandando-o para o outro lado do Mar Estreito, para lhe salvar a vida. Ao mesmo tempo, Davos vinha aprendendo a ler, ensinado por Mestre Pylos. E ao ler uma carta endereçada ao rei contando a respeito dos apuros da Patrulha da Noite, percebe que deve agir e contar ao rei sobre o perigo vindo do norte. Quando Stannis recebe a notícia da morte de Joffrey e ordena que Edric seja sacrificado, Davos o informa que isso não será possível, pois enviou o garoto para além do alcance do rei. Stannis fica tão furioso com tal traição que desembainha a luminífera, pronto para arrancar a cabeça de Davos. Mas com suas últimas palavras, o Senhor lê a ele a carta da patrulha e lhe aconselha a ir para o norte, como forma de se redimir e de mostrar ao reino que ele ainda possui um rei que se importa. Davos, ainda que poupado por Stannis, não o acompanhou na guerra no norte, sendo enviado novamente a partir de Atalaia Leste a Porto Branco, junto aos navios restantes de Salladhor Saan, para angariar o apoio de Lord Wyman Manderly para a causa do rei. Mas Salladhor, insatisfeito com a falta de pagamentos do rei, decide desertar sua causa, dando a Davos a opção de se juntar a ele, mas o senhor recusa, preferindo navegar em um pequeno barco a remo até Dosirman, uma das 3 irmãs, onde é capturado e levado à presença de Lord Godric Borrell, senhor da ilha, de quem fica sabendo das mortes de Lord Tywin Lannister e Lady Lysa Arryn, e da mudança do cenário político do reino, além de ser avisado do navio carregado de Freys que se aproxima do domínio Manderly, para aceitar a readmissão de Porto Branco à paz do novo rei, Tommen.
Dali, ele parte para a cidade nortenha, onde se mantém incógnito por algum tempo, reunindo informações sobre Lord Wyman e suas intenções, para depois bater às portas do novo castelo, exigindo uma conferência com o Lorde, só para ser aprisionado como um traidor. 18 dias mais tarde, ele é conduzido a partir de sua cela de torre confortável até a presença de Manderly na corte do Tritão, onde Davos confronta os filhos de Walder Frey e as filhas de Lord Wyman, que o enxergam como um rebelde condenado, e tenta convencer Lord Wyman a se juntar a Stannis, sem sucesso. Wyman ordena que ele seja aprisionado na Toca do Lobo, para ser então executado, como uma demonstração de sua lealdade a Porto Real. A nova prisão de Davos é bem menos confortável, mas sua execução parece nunca acontecer, e após algum tempo ele é contatado por Robert Glover, agora um apoiador de Manderly, que o leva à presença do Senhor de Porto Branco, agora em segredo. Ali, Manderly revela que todo o acontecido não passou de uma encenação para agradar aos Lannister, e que ele pretendia resistir aos assassinos de seu rei do norte, mas não antes de receber de volta seu herdeiro Willis, o que acabara de acontecer. Lord Manderly revela que um criminoso comum parecido com Davos havia sido decapitado e exibido como Davos para apaziguar os Frey e os Lannister, e que se comprometerá a se unir à causa de Stannis e a desafiar abertamente o Trono de Ferro, com a condição de que Davos, na figura de contrabandista, navegue até a longínqua e perigosa ilha de Skagos e traga de volta a Porto Branco o jovem Rickon Stark, tido como o último dos filhos vivos de Eddard Stark, e portanto o novo senhor de Winterfell, para que Manderly possa livrar o norte das garras dos Bolton.